Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus para ouvir a mensagem dele para as nossas vidas. Querido Deus, nós queremos louvar o teu nome, queremos agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado durante toda a semana que se findou. Experimentamos da tua provação, experimentamos do teu cuidado, experimentamos lições do teu Santo Espírito em nossas vidas. Experimentamos bênçãos, ó Pai querido, lutas, ó Pai, que fazem parte do teu plano para continuarmos a aprender a depender do Senhor e também, ó Pai querido, de sermos transformados à imagem do teu Filho através de lutas, através de pecados que cometemos e pela tua graça pudemos reconhecer e buscar o teu perdão, ó Pai. E nisso tudo, ó Pai querido, terminamos uma semana sendo cuidados pelo Senhor, ó Pai. E te louvamos por isso. E hoje, ó Pai querido, nós queremos continuar te glorificando, cantando louvores ao Senhor, reconhecendo a tua grandeza, mas também queremos louvar o teu nome, ó Pai querido, prestando bastante atenção naquilo que o Senhor quer nos estimular através da tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar e aquilo que o Senhor quer nos exortar. Queremos, ó Pai querido, ser cada vez mais agradáveis ao Senhor. E sabemos que isso só é possível, ó Pai querido, com a ajuda do teu Santo Espírito, ó Pai querido, e também dando atenção à tua voz que vem da tua palavra, ó Pai. Eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me proteja de mim mesmo, não permita que eu fale nada, ó Pai querido, que não seja confirmada pela tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tudo ou nada é a 9ª mensagem nessa área. Estamos aprendendo que o relacionamento com o Senhor é muito mais do que meros serviços ou atos que a gente pode fazer automaticamente, sem o propósito de glorificar a Deus e sem se preocupar se nós estamos realmente com a vida em ordem diante de Deus. Boas ações, serviços e decisões, quando não está em comunhão com Jesus, amando-o e amando os irmãos da fé, não tem nenhum valor diante de Deus. Eu sou a videira, Jesus disse, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para termos uma vida que vale a pena ser vivida, é preciso permanecer em Cristo, amando a Jesus e amando os irmãos da fé. E nós estamos meditando sobre a 4ª ação, ou a 4ª atitude, para permanecermos unidos a Jesus. Para permanecermos unidos a Jesus, é necessário que você, eu, todos nós, sigamos o exemplo do perdão que Ele nos concede, manifestando o seu amor a Deus ao perdoar aqueles que pecam contra você, contra Ele e contra a igreja. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E nós sabemos que o lavar os pés
também é uma simbologia sobre o perdão que Deus nos deu de uma vez por todas, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, e também é o símbolo do perdão diário que nós precisamos do nosso Deus em relação aos nossos pecados, para que possamos continuar tendo comunhão com o nosso Deus. Na semana passada nós fomos estimulados pela palavra de Deus a imitar Jesus, lavando os pés uns dos outros na prática do perdão. E o perdão tem que ser o perdão que Ele também, ou da mesma forma que Ele nos perdoa. Assim como Jesus carregou com alegria o peso e as consequências dos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados por Deus, também nós fomos chamados para viver dessa forma. De que forma? Perdoando com amor os pecados cometidos contra nós, suportando com alegria os danos e as dificuldades à semelhança de Cristo. Perdoar também custa para nós, perdoar também faz com que a gente tenha que suportar danos e prejuízos, e precisamos fazer isso por amor. Amor a Deus e amor às pessoas que pecam contra nós. Então Cristo nos deu esse exemplo de humildade e de perdão, e nós que somos salvos por Cristo devemos imitar Jesus. Também meditamos sobre 4 afirmações fundamentais sobre o padrão do perdão que nos é ordenado a praticar. O perdão não deve ser reduzido a um ato qualquer. O verdadeiro perdão, ou verdadeiro padrão do perdão, é como Jesus nos perdoou. Não é apenas um ato, de não perdoar que se constitui pecado, mas sim de perdoar como Jesus perdoa. Jesus afirmou que devemos perdoar como Ele nos perdoou, de forma irreversível e constante. O perdão verdadeiro cancela a ofensa e restaura o relacionamento como era antes do pecado. Qualquer perdão diferente deste é pecado, porque não é perdão. Como o verdadeiro padrão de perdão é o que nós recebemos de Deus, hoje eu quero continuar apresentando atitudes de Deus diante dos nossos pecados contra Ele, que devem, ou que nos devem fazer com que sigamos esse exemplo, para que nós possamos imitar. Essas atitudes estão no autoconfrontação, quando fala sobre relacionamento interpessoal. É lógico que eu fiz algumas modificações, ok? E eu pretendo mandar para vocês, hoje ainda, toda essa lição, para que vocês possam fazer uma revisão em casa, tá bom? Não somente a mensagem, mas eu quero que vocês tenham essa lição e vai lendo em casa, não é? A primeira atitude: Deus já estava pronto para perdoar você quando você ainda era seu inimigo, antes mesmo de você estar preparado para pedir ou receber o seu perdão. Pense nisso. Quando nós olhamos toda a palavra de Deus, quando nós olhamos a soberania de Deus, inclusive nos escolher para a salvação. Aqui é aquilo que é falado sobre o perdão no coração, não é? Romanos capítulo 5, versículos 8 e 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Significa o quê? Muito antes de nós nos arrependermos, Deus já havia decretado o seu perdão e já havia concedido o seu perdão a nós. Ele só estava trabalhando para nos conduzir ao arrependimento. Não é? Porque se nós, quando éramos inimigos, de novo, antes de nos arrependermos, e a palavra inimigos aqui, irmãos, literalmente é detestar Deus. As nossas ações se opunham às ações de Deus. É lógico que está falando de antes da nossa conversão. Mas a Bíblia diz que lá Deus já estava preparando,
né, o nosso coração para que ele, agindo, produzisse em nós arrependimento. Então, quando nós éramos seus inimigos, quando nós detestávamos Deus, quando nós detestávamos os padrões de Deus para a nossa vida, quando a gente vivia para agradar exclusivamente a nós, diz, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando agora já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Esse, irmãos, é um dos motivos pelo qual Deus também nos ordena a amar os nossos inimigos. Porque Deus agiu dessa forma. Não há nada que Deus nos ordene a fazer que Ele mesmo já não tenha feito. E que Jesus não tenha praticado aqui, junto com os seus primeiros discípulos, sendo exemplo, ficou registrado nas Escrituras para que nós sigamos o mesmo exemplo. Então, eu estou tratando principalmente daquele perdão que nós devemos conceder no nosso coração, independente do arrependimento da pessoa. É um perdão que vai nos proteger de nós mesmos. É lógico que enquanto a pessoa não se arrepende, existem outros procedimentos que Deus exige que nós pratiquemos para que aquela pessoa possa se arrepender. Mas no coração, nós já temos que aprender a perdoar as pessoas, como eu falei na semana passada, no momento em que acontece o pecado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Assim como Deus já estava pronto para perdoar você e eu, quando ainda era seu inimigo, mesmo antes de você estar preparado para pedir perdão e receber perdão, devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Isso é, perdoar o ofensor em nosso coração, muito antes que ele nos peça perdão. E na Bíblia nós encontramos um exemplo, além de Jesus, o exemplo de Estevão, por exemplo, em Atos capítulo 6 e capítulo 7. Eu juntei dois textos aí, primeiro para que a gente entenda quem era Estevão. Atos capítulo 6, versículo 5, na segunda parte, diz, e elegeram Estevão, ele era um diácono, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E ele prova ser um homem cheio de fé. O que é fé? Fé é confiança nas instruções de Deus. Isso é fé. Fé é conhecer as Escrituras e agora eu vou obedecer as Escrituras ao pé da letra. Isso é ser cheio de fé. Fé significa o seguinte, quando ele ouve algo ou lê algo que Deus escreveu, ele diz, isso é bom, isso é o melhor a ser feito. Eu confio tanto que isso é o melhor que eu vou fazer. Isso é fé. E cheio do Espírito Santo, por quê? Porque essa pessoa agora vai ser conduzida pelo Espírito Santo. Ele não vai endurecer o seu coração quando o Espírito Santo o usar, ou o ensinar, ou o levar a agir como Deus quer que ele haja. E diz assim, no finzinho de toda a experiência de Estevão, né? Pregou com ousadia, né? Mostrou o pecado daquele povo, a rebelião contra Deus, e o povo decidiu apedrejá-lo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. E quem sabe a história, ele viu o Senhor Jesus, o esperando para entrar na glória. Esse tipo de perdão é extremamente importante para nós. Nos protege de nós mesmos. Nos protege da ira desenfreada, nos protege de amargura, que faz mal para nós mesmos, nos protege de desistir de amar as pessoas, nos protege de muita coisa. Ele é divino e Deus nos capacitou a praticar esse tipo de amor. Assim como Deus já estava pronto para perdoar você, quando você ainda era seu inimigo, mesmo antes de você estar preparado para pedir perdão e receber o seu perdão,
O perdão que devemos conceder quando somos injustiçados ou prejudicados deve acontecer no coração, no momento da ofensa, imitando o exemplo de Deus. Já mostrei esse texto a semana passada e quero usar esse texto. Antes, sede uns para com os outros benignos. Agora ele está falando do relacionamento entre irmãos, entre nós aqui na igreja. Significa que nós aqui na igreja vamos pecar uns contra os outros. Não devemos estranhar quando isso acontece. O que nós temos é que colocar na nossa mente qual é a vontade de Deus e como é que um homem e uma mulher, né, de fé e cheia do Espírito Santo vai agir nesse momento. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, cheios de compaixão. E como eu faço isso? E nesse texto diz, perdoando-vos uns aos outros, e de novo o padrão, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu fico imaginando, não é, como é que num lar cristão pode acontecer, por exemplo, divórcio. Entende? Como é que pode acontecer isso? Não é? Como é que pode acontecer, né, ódio entre marido e mulher? Como é que pode acontecer no lar cristão, né, ódio ou raiva, né, ira, né, pais contra filhos e filhos contra pais, quebrando princípios bíblicos elementares no cristianismo? Tudo tem a ver com falta de perdão e tudo tem a ver com se achar mais santo do que o outro. Quando, na verdade, todos nós somos muito pecadores ainda. A segunda atitude de Deus diante dos nossos pecados é: Deus nos concede perdão com base na sua misericórdia e graça, e não porque o merecemos ou porque temos direito a Ele. Irmãos, nos nossos relacionamentos falta muita graça. É impressionante como eu sou pronto, ao ver um pecado, a atacar o pecado. É impressionante, né? Mas e a graça? Né? Lidar com o pecado com compaixão, entendendo, né, que do lado de lá tem alguém igual a mim do lado de cá e que preciso entender, né, que pecados acontecem, não significa que vamos tolerá-los, mas significa que nós temos que tratá-los como a Bíblia ordena, com paciência, amor, compaixão. Só diante de rebelião é que o aperto acontece. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, o que significa fracos aqui, irmãos? Fraco significa que quando a gente não tinha nem vontade e nem poder para lutar contra o pecado. É isso que significa fracos aqui. Ele continua mostrando, né? Antes da conversão a gente se divertia com o pecado. A gente não combatia o pecado. E a gente nem queria combater o pecado. Então nós não tínhamos nem vontade nem poder. Mas, quando ainda éramos fracos, ok? Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Nós éramos fracos e éramos também ímpios. Isso o que significa ser ímpio? De novo, irmãos, lembrando, ímpio significa o seguinte, ó, eu não estou nem aí para Deus. Isso é, eu não estou nem aí para a lei de Deus, para aquilo que Deus diz, o que é certo e o que é errado. É isso que significa ímpio. Significa aquela pessoa que não tem o temor de respeito e de medo de pecar contra um Deus que é o Deus Todo-Poderoso. É uma pessoa inconsequente, ela não entende as consequências do pecado e não quer entender. Então, ímpio significa isso. Pessoas que não se importam se estão ofendendo a Deus ou não. Isso tem tudo a ver com o pecado. Não é? Se nós tivéssemos, cuidado com o que eu estou dizendo agora, né?
toda a compreensão pura do quanto o pecado é ofensivo a Deus, nós seríamos pessoas muito mais santas. É isso que significa aqui ser ímpio, né? Significa que Deus nos perdoou. Deus nos perdoou quando a gente era fraco, quando a gente não tinha nem vontade nem poder, e mais do que isso, quando a gente dava de ombros para a lei dele, para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. A gente merecia e continuamos merecendo a morte. Mas ele agiu baseado na misericórdia e não nos nossos méritos. Mérito é Romanos 6,23. O salário do pecado é... E se fosse só essa morte, tudo bem. É porque só essa morte, para quem não acredita depois da vida, depois da morte, acaba tudo. Mas essa morte significa também a segunda morte, sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre, onde o seu corpo, né, consciente vai sofrer eternamente. E ele nos amou e continua nos amando, mesmo nós merecendo isso. Mas ele age com a sua graça. Devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Isso é, o nosso perdão sincero não deve depender do mérito de quem nos ofendeu, mas da ordem de Deus e do fato de que Ele nos perdoou, mesmo sem que o merecêssemos. No nosso coração não deve haver mágoa, ressentimento de pecados cometidos contra nós, ou contra a igreja, ou contra Deus, mesmo que a pessoa não se arrependa. Ela vai ser tratada como alguém que não se arrependeu, mas no nosso coração nós estamos prontos para abraçar. Entende? Prontos. Não vemos a hora, né, de acontecer o arrependimento oficial para que a gente possa abraçar e voltar a ser como era antes. E isso, irmãos, em todos os relacionamentos. Eu costumo dizer, e eu ainda creio, aí é baseado na experiência, mas não porque a palavra de Deus diz, né, que o relacionamento que mais tem desgaste é o relacionamento conjugal. É onde acontece mais pecados um contra os outros, um contra o outro, porque convive mais. Não é? Então significa que é o lugar onde precisa acontecer o perdão, e onde precisamos tomar cuidado com esse perdão do coração, porque nem sempre é reconhecido o pecado nos relacionamentos entre marido e mulher. E aí eu vou deixar aquela amargura tomar conta? Tomou conta, acabou o casamento. Às vezes continua no papel, continua morando na mesma casa, mas acabou o casamento. Mas quando acontece o perdão do coração, é diferente. A gente protege, a gente se protege, sempre com a ajuda de Deus, e protege os outros também. Não é? A terceira atitude de Deus diante dos nossos pecados, quando Ele concede perdão, Ele o faz de modo completo, não nos trata mais segundo os nossos pecados. Gente, não é bom ouvir isso? Não é bom ouvir que Deus ainda nos trata com misericórdia, com graça quando a gente peca? Não é bom saber, né, que quando Ele concede o perdão, né, Ele não vai mais nos tratar de acordo com os nossos pecados. Nesse caso, tem a ver com o nosso arrependimento, com toda certeza, sempre. Não é? Salmo 103, 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Essa palavra não nos trata significa que ele não lida, né? Ele não age segundo os nossos pecados, segundo o que merecemos. É isso que ele está dizendo. Ele não age segundo o que merecemos. Sempre tem muita dose de misericórdia, muita dose de compaixão. Nem nos retribui, né? Ele não devolve na mesma moeda, no sentido de prejudicar, de fazer o mal. A disciplina de Deus lá de Hebreus 12,
né, para todo aquele que é filho, é para restauração, é para educação na justiça, é para nos proteger de nós mesmos. Senão a gente vira bicho, a gente vira animal uns contra os outros. Então a disciplina de Deus vem, né, na vida dos salvos é uma bênção para nos corrigir. E mesmo quando Deus trata os nossos pecados, quando Ele nos disciplina, como eu disse, tem muita misericórdia. Devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Quando alguém nos ofende, não devemos tratá-lo pagando com a mesma moeda. Vingança é pecado. Vingança é uma atribuição exclusiva de Deus. Quem já estudou sobre a grande tribulação, ali é vingança. Vingança justa. Entende? E ainda com muita misericórdia lá. Porque o Espírito Santo vai estar agindo ainda para salvar pessoas. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então, a vingança de Deus é uma justiça perfeita. Quem conhece escatologia, por exemplo, Israel hoje está debaixo, né, da justiça de Deus, mas com muita misericórdia, porque Deus tem um plano para Israel. Você vê Israel nessa luta toda, mas ainda protegido. Uma naçãozinha, entre aspas, protegido. E conosco é a mesma coisa. E nós temos que aprender, irmãos, a sermos bem misericordiosos com as pessoas. Nós não podemos nos vingar, pagar com a mesma moeda. Por isso que a Bíblia diz que a ira do homem nunca produz a justiça de Deus. Não tem jeito. A justiça de Deus começa a ser produzida através de nós, na vida das pessoas que pecam contra nós, a partir do momento que a gente concedeu perdão no coração de verdade, aquele perdão integral. Então você agora quer realmente agir para benefício da pessoa que pecou contra você. Quarta atitude de Deus diante dos nossos pecados. Quando Deus concede perdão, Ele promete nunca mais levantar o pecado contra você. Hebreus capítulo 10, versículos 14 a 18. Porque, com uma única ofensa, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscrevereis. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Irmãos, quando diz aqui que Deus não vai se lembrar dos pecados, Deus não tem amnésia, viu, irmãos? Deus não esquece das coisas. Ele é perfeito. É uma figura de linguagem dizendo que Ele não vai usar o pecado contra você. Isso é, Ele não vai usar para te prejudicar. Ele vai usar para te lembrar, a não cair de novo. Ele vai usar, inclusive, para lembrar, né, a disciplina dele sobre a sua vida, mas com o objetivo de ajudar você a não cometer o pecado novamente, porque qualquer pecado traz prejuízo para você e pode trazer prejuízo para as outras pessoas. Ele continua visando o nosso bem. Devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Não devemos guardar registro das ofensas recebidas, nem usar os pecados cometidos contra nós como forma de denegrir quem os praticou. Irmãos, o perdão é um ato de amor. Eu dei uma tarefinha no Grupo Céu, tarefa difícil para a maioria das pessoas, foi bem interessante.
Aviso, essa tarefa continua para a semana que vem, tá bom? Continue lá treinando, não é? Mas, por exemplo, né, 1 Coríntios 13:5, o amor não se ressente do mal. Está lá. E qual é a marca ou a ação que marca o verdadeiro cristianismo? Não é amor? Assim conhecerão que vocês são meus discípulos. Amor. Né? E o que o amor faz e o que o amor não faz está resumido em 1 Coríntios, não somente lá, mas lá nós temos um bom resumo. Não podemos fofocar com os outros sobre o pecado do ofensor, pecado de maledicência, ficar falando para os outros do pecado. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Isso é prerrogativa de Deus. E lá no pecado original, começou desse jeito. Querendo ser igual a Deus, Adão e Eva comeram o fruto. Significa que todos nós, dentro do nosso coração, ainda temos essa síndrome de querer ser Deus. Mesmo como salvos. Temos lá a velha natureza. E a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas que gostamos menos ou que pecaram contra nós, revela essa síndrome. Revela o nível do nosso coração. O quanto nós agora queremos tomar o lugar de Deus. Então, quando a gente fala mal da pessoa para uma outra pessoa, estamos julgando, estamos fazendo aquilo que é prerrogativa de Deus. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Irmãos, falar mal, isso é maledicência, mesmo que seja verdade, é pecado. Não tem jeito. Ao falar, temos que falar a quem interessa e não com o objetivo de acusar, é com o objetivo de restaurar. Precisamos tomar cuidado. Né? O objetivo é ajudar a pessoa a entender o pecado, para ela poder abandonar o pecado e o relacionamento dela ser restaurado com Deus e com as pessoas contra quem ela pecou. Isso é restauração. O pecado de alguém só deve ser compartilhado com outros quando houver rebeldia. E também não é para jogar, né, porcaria no ventilador. Não é para todo mundo descobrir o que o outro está fazendo. Entende? O alvo aqui é ajudar a pessoa a entender. Ó, tem um mundo inteiro dizendo que você pecou. Você não concorda por quê? Está todo mundo, entende? A ideia é, a pessoa não acredita que pecou. Então Deus cria todo aquele princípio de disciplina para a pessoa entender, espera aí, entende? Tem que ser muito orgulhoso quando chega uma igreja, por exemplo, do nosso tamanho, e todo mundo diz, meu irmão, mas você está errado, meu irmão. Chega uma hora que, entende? Ou senão, né, é descrente, aí não tem jeito. Então, o alvo, né, é a igreja unida para ser instrumento de Deus nesse processo de, né, que Ele mesmo estabeleceu, de impedir que o pecado se espalhe e também restaurar o relacionamento daquele irmão, né, com a igreja, conosco e com Deus. É visando o bem, não é visando o mal. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por epístola, notai-o. Então agora, Deus está dizendo, ó, é um aviso para a igreja, ó, não prestou atenção, por isso tem aquele processo, né, simples, né? Você viu o irmão pecar, você vai lá sozinho. Sozinho você e ele acertou, morreu, ninguém precisa ficar sabendo não. Acertou, está tudo certo. Ah, não te ouviu? Então significa o quê? Significa que ele não concorda que o pecado aconteceu. E pode ser que não tenha acontecido, pode ser que seja uma má interpretação daquele que o está acusando. Tá bom. Chama duas testemunhas, vamos esclarecer aqui. E se ainda assim, então avisa a igreja toda. O objetivo que é expor a pessoa de jeito nenhum.
Na verdade, a pessoa se expôs, né, quando não aceitou a exortação de 1 e depois de 3. Mas o alvo ainda é restaurar o que é mais importante para o ser humano, que é o relacionamento da pessoa ou dele com Deus. E depois uns com os outros. Notai, a palavra é marca, anote, distingue pela marca. Né? Quando Deus liberou Caim, colocou uma marca nele. Lembra? Ele foi marcado por Deus lá. Ok? Então, não dá para fazer isso sem informar a igreja toda. Né? E continua, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado, é uma vergonha santa aqui, né? Eu tenho que, não é uma vergonha por causa do orgulho, mas é uma vergonha porque, nossa, eu ofendi o meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador, o meu resgatador. Que coisa, né, fazer um negócio desse. Todavia, não considereis por inimigo. Está perdoado. Quero abraçar todas as pessoas que precisaram ser disciplinadas para a igreja. Não vejo a hora. A pessoa, né, se um dia acontecer isso, começa a voltar aquelas pessoas, e a gente, o que vai fazer? Vai abraçar. Entende? Está perdoado mesmo. Mas precisa acontecer, né, a questão oficial. Não considere-os como inimigo, mas adverti-o como irmão. Por quê? Porque Deus é assim, Ele nos perdoa, Ele concede perdão, Ele não levanta mais o pecado contra você, mas vai continuar com o Espírito Santo te acusando enquanto não aconteceu o arrependimento. Porque Deus quer que a gente seja santo. Por que o relógio não para, né? Quinta atitude, eu vou fazer que nem Josué, mandar a lua parar ali, vamos ver o que acontece aqui. Ai, ai. Quinta atitude de Deus diante dos nossos pecados. Quando Deus concede perdão, Ele afasta o pecado da sua presença e já não o leva em conta. Não é bom saber que Deus te trata assim? Tem uma listinha de pecados que você cometeu essa semana? Entende? Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus muito, muito, muito misericordioso. Ele é um Deus que tem prazer em nos restaurar. Ele não tem prazer no pecado, mas Ele não quer que a gente fique prostrado no pecado. Por isso que Ele é muito paciente. É lógico que nós não podemos abusar do perdão dEle. Mas Ele está ensinando isso. Ele lança da sua presença. Quando a gente aprendeu daquele bode Azazel, né, tem lá uma boa ilustração, né, levando o pecado embora. Isaías 38:17. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Esse trecho faz parte do cântico do rei Ezequias. E se está na Bíblia, é lógico que é um cântico inspirado por Deus. É um cântico que fala a verdade sobre ele e sobre Deus. Não é? Então é a oração de Ezequias depois que ele foi curado de uma doença mortal. Ele reconhece que a vida dele foi preservada por Deus e que os seus pecados foram afastados da presença de Deus. Isso é, ele reconhece que ele foi perdoado. E aí ele faz esse cântico, essa frase, lançaste para trás de ti, afirma aquilo que nós já afirmamos antes, né? Deus não mantém, né, os nossos pecados diante dele, ele não fica lá remoendo, nossa, mas o Pierre fez isso, e no dia já foi pedido perdão, foi perdoado, ele volta, mas que coisa, né? O Pierre fez isso, e volta depois de 3 dias, mas o Pierre fez isso, não, né? Foi colocado para trás dele, está perdoado. Depois de perdoar, Deus não fica lembrando, entende? Ele não fica remoendo para si mesmo, ele lança
ficou para trás. Ensina que o perdão de Deus é uma remoção total da ofensa. É como se, presta atenção, é como se a ofensa não tivesse acontecido. Não ofende mais o nosso Deus. É isso que ele está ensinando. Não significa que Deus está ignorando o pecado de jeito nenhum, mas que ele simplesmente removeu o pecado. E nós sabemos qual foi o preço. Foi Jesus, né? Significa que ele não vai acusar o seu pecado para ele mesmo. Você já teve essa experiência, né, de você ficar acusando a pessoa para você mesma, o que ela fez contra você, ou contra quem você gostava, ou contra lá. Você, entendeu? A gente fica acusando para nós mesmos. Ele está dizendo, ó, Deus não faz isso. Afirma que o perdão de Deus garante restauração da comunhão com Deus. Restauração física, e quando eu digo física, vocês vão entender, né? Eu volto a conviver na presença de Deus. Eu sei que hoje é uma presença espiritual, mas agora eu tenho acesso, eu posso chegar a Ele. Entende? Fisicamente falando, né? Através da oração e assim por diante. E significa também a restauração emocional. Livre de acusação, livre de ressentimento. É isso que está dizendo. Isaías 8:17 afirma que o perdão que Deus nos dá é a certeza de que, em sua graça, Ele não mantém nossos pecados diante de si, mas lança para longe, encerrando a inimizade e restaurando a comunhão íntima conosco. Da mesma forma, assim como Deus afasta os nossos pecados após nos perdoar, também devemos afastar da mente e da nossa boca o pecado cometido contra nós. Alguém já afirmou, se a língua não fosse tão perigosa, não estaria cercada com tantos dentes. Não é verdade? Se alguém estiver pensando em banguelo, é porque você é muito pecador, viu? Mas entende isso? Né? Essa questão, né, da gente ficar remoendo aquilo. Isso vai fazer, de novo, mal para nós e vai fazer mal para outra pessoa. Porque a gente vai acabar falando para alguém que não tem nada a ver com isso, que não vai ajudar. Pense nisso, irmãos. Isso é muito importante. A sexta atitude de Deus diante dos nossos pecados. Deus nunca nega o perdão quando os pecados são confessados com sinceridade, de acordo com os princípios bíblicos. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus tem como alicerce, tem como base a fidelidade dEle para com Ele mesmo. Isso é a fidelidade de Deus para Deus mesmo. Significa que Deus é fiel, Ele age conforme a sua identidade, Ele age conforme o seu caráter, Ele age conforme os seus valores, conforme os seus princípios, que são sempre perfeitos e imutáveis. E Deus também é justo. O perdão de Deus está baseado na justiça dEle. Ele já puniu os nossos pecados em Cristo. Ele prometeu nos perdoar. Por isso, é justo que Ele poupe ou nos poupe da condenação. Deus continua sendo justo quando Ele nos poupa da condenação eterna, porque outra pessoa satisfez a justiça de Deus, e nós já aprendemos isso quando nós estudamos lá no Antigo Testamento. Então, Deus continua sendo justo quando Ele nos perdoa, mesmo que a gente mereça a condenação. Devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Devemos perdoar de forma irreversível e constante. Já falei sobre isso.
todo tipo de pecado, irmãos. Não importa o dano que você sofra. O perdão tem que ser concedido. Devemos perdoar no coração até pessoas que já foram excluídas da igreja. Tem que estar perdoado, tem que estar tudo certo. Porque a exclusão também é uma mostra do amor bíblico. Porque estamos fazendo o que Deus mandou. As ações que Deus nos ordena em relação às pessoas excluídas são expressões do amor bíblico, porque o propósito é mostrar à pessoa que ela está em rebeldia, mostrar para ela aquilo que ela está perdendo, conduzi-lo de volta. E se ela acha que não está perdendo nada, então tem alguma coisa errada no relacionamento dela com Deus, não tem jeito. Tenho 6 minutos. 7ª atitude de Deus diante dos nossos pecados. O modo como Deus nos trata por nossos pecados será o mesmo modo que tratamos aqueles que pecam contra nós. Irmãos, pense nisso. O modo como Deus nos tratará por nossos pecados, ele está falando de tratamento agora. Será o mesmo modo como tratamos aqueles que pecam contra nós. A oração do Pai Nosso ensina isso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. A afirmação aqui é Jesus ensinando como devemos orar ao Pai. Quais são os itens importantes. E essa afirmação é uma afirmação muito importante sobre a prática do perdão. Significa que, em relação aos pecados que cometemos, mesmo que Ele nos perdoe, ainda assim, ao tratar o nosso pecado, Ele vai dizer que Ele vai nos tratar da mesma forma que nós tratamos os irmãos que pecam contra nós. Pensem nisso. Devemos perdoar assim como Deus nos perdoa. Qualquer atitude ou comportamento relacionado ao perdão que não restaure o relacionamento da mesma forma como era antes da ofensa ou da injustiça é pecado. A não ser que a pessoa não queira, mas aí é o outro que está impedindo. Mas você tem que estar abraçando a pessoa todo dia que você lembra dela, do coração. Já perdoei, está tudo certo, como se estivesse abraçando. Né? Pronto para quando chegar o pedido de perdão oficial, aquilo não seja uma hipocrisia. Você já está abraçando ela, né, no seu coração quando o pecado aconteceu. 8ª atitude de Deus diante dos nossos pecados. Essa 8ª atitude é uma advertência. Deus afirma categoricamente que há apenas um impedimento para Ele não nos perdoar. A recusa de perdoar-nos aquele que nos ofenderam. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Preciso de muitas mensagens para ensinar isso, então eu vou só ensinar o princípio, não vou voltar aqui, nesse ponto, tá bom? A única barreira que faz com que Deus não nos trate como perdoados, está entendendo? Não nos trate como perdoados, faça com que Ele tenha que agir de forma mais dura, é a dureza do nosso coração em relação a conceder perdão às pessoas que falham conosco. E Jesus explica isso. Interessante, né? Por que será que nos vários itens que nós encontramos lá na oração do Pai Nosso, Jesus termina o ensino da oração do Pai Nosso tratando sobre relacionamentos, falando justamente sobre essa questão de perdoar e não perdoar. Já pensou nisso?
Nada é mais precioso para Deus do que relacionamentos. Daqui desse mundo você só vai levar uma coisa: pessoas. Desse mundo a gente só vai levar relacionamentos, o resto fica tudo aqui. Não importa o que você está juntando. Entende? Nós só vamos levar relacionamentos. Entende? Por isso que, quando celebramos a ceia do Senhor é uma exortação a manter os relacionamentos em ordem. Ele diz, olha, lembra lá se você deve alguma coisa para alguém, e ele diz, e participa. Porque ele está dizendo, se você lembrou, vai fazer o que Deus manda. Mas você tem que participar. Você participa e depois vai acertar o relacionamento. Porque senão, já sabe, né? Enfermidades, como a gente já falou aqui. O verdadeiro perdão não se revela apenas em palavras, mas na forma como tratamos quem nos ofendeu. Ele se comprova quando restauramos o relacionamento ao estado em que estava antes da ofensa. Não tem jeito. Tem que ser igualzinho do que antes aconteceu o pecado. Primeira aplicação. Falei um pouco sobre isso semana passada. A igreja é o lugar de comunhão, onde os salvos se reúnem para aprender e serem treinados a imitar Jesus, inclusive na prática do perdão. A razão da igreja existir e nós estarmos reunidos aqui está resumido nesse texto. Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Inclusive, nos aperfeiçoar na prática do perdão. A igreja existe para isso, para ensinar verbalmente, como estamos fazendo aqui, mas também na prática. Por isso que nós temos também uma implicação, que eu falei na semana passada. Deus planejou a igreja como uma comunidade de pecadores, salvos por Cristo, para que aprendam a perdoar como Ele perdoa. Por isso, não devemos nos surpreender quando irmãos pecam. Pelo contrário, é melhor que esses pecados aconteçam entre nós, que cremos as mesmas verdades, para que sejamos aperfeiçoados na prática do perdão, ajudando uns aos outros a vencer o pecado, sem condenar os que se arrependem. Isso é ser igreja. Segunda aplicação, é pecado reagir com ira, raiva, indiferença ou rompimento do relacionamento contra aqueles que pecam, ou que não agem como gostaríamos ou achamos errado. O relacionamento só deve ser rompido em caso de rebelião. E é um rompimento físico, não é um rompimento emocional. No coração está perdoado. É só um rompimento físico. Terceira aplicação. Devemos tratar o pecador com amor bíblico, imitando a Jesus. Esse amor descrito na palavra de Deus é paciente, bondoso, não se irrita, não guarda rancor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo persevera. O amor jamais acaba. Tudo ações do amor. Quarta implicação. Nossa maturidade, ou ao contrário, nossa rebeldia e orgulho, um dos dois, se revela no tempo que levamos para conceder perdão e pedir perdão. Vou repetir. Você quer entender parte do seu nível de espiritualidade? Talvez a verdadeira espiritualidade, eu estou usando talvez aqui, tá bom, irmãos? Ok? A nossa maturidade ou nosso orgulho se revela no tempo que levamos para conceder perdão e pedir perdão. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, perdoai vós também. Conclusão: para permanecer unido a Jesus, é necessário servir os membros da Igreja de Cristo.
demonstrando os frutos do amor genuíno e sacrificial. Isso inclui tratar e perdoar aqueles que pecam contra você, contra ele, isso é, contra Deus e contra a igreja, da mesma forma que Jesus nos perdoou. Boas ações, serviços e decisões, sem estar em comunhão com Jesus, amando a Ele e aos irmãos da fé, não tem nenhum valor para Deus. Estão convencidos disso? Se estão, como diz o nosso amado pastor Bill, amém, aleluia, amém. Intervalo, roubei de vocês 3 minutos e meio. Coloca na conta e lá no céu vocês me cobram, tá bom?